Olha só, essa semana o assédio sexual voltou forte à discussão em Santa Catarina e até na imprensa nacional, depois que o deputado catarinense Gessé Lopes fez afirmações como: assédio é um direito da mulher. Disse também que as mulheres e os homens gostam de ser assediados e ainda escreveu, entre outros absurdos, que as mulheres sabem se defender do assédio. Obviamente, houve muita repercussão e o deputado divulgou outras notas para tentar se justificar, alegando que usou o termo assédio, entre aspas, com o intuito de falar sobre ser cantada ou paquerada. O que é fato concreto é que o assédio é crime e que a violência de gênero tem batido recordes em Santa Catarina. Em 2019, ano passado, nosso estado registrou o maior número de feminicídios dos últimos 3 anos. 59 mulheres foram mortas pelo simples fato de serem mulheres. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, são 40% de casos a mais do que o ano anterior, de 2018. Para conversar sobre o assunto, nós recebemos a advogada Sandra Fagundes, uma representante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Marília Fortes Bianchi, e a psicóloga Thaís Kunzler. É isso? Muito obrigada, meninas, por terem vindo. Fiquem bem à vontade aqui na casa do nosso Ver Mais. Vou começar perguntando para a Sandra, né? Como eu falei ali, assédio é crime. O que caracteriza esse crime, né? Para a gente começar falando assim, o que está escrito, né? Pelo menos aí. Obrigada por ter vindo. Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos. Olha só, a mulher ela é exposta diuturnamente a vários atos e condutas, né? Considerado assédio e que levam para o crime. Eu vou citar alguns aqui, tecnicamente falando, do Código Penal, qual seja. Nós temos o assédio, por exemplo, moral nas relações de trabalho, né, onde esse assédio ele é perpetrado do empregador ou pelo chefe sobre o seu subordinado ou subordinada, né, que pode gerar um processo penal e pode gerar também uma indenização civil, né. Temos aí também vários atos e condutas, muitas vezes que são praticados na rua ou em espaços públicos, né, contra a mulher, como, por exemplo, de um estranho, né, de uma pessoa desconhecida com a ofendida, como, por exemplo, passar a mão no seio, a mão no corpo da mulher, a mão na perna, ou até mesmo, como vimos aí não muito tempo atrás, esses atos em ônibus, né, onde pode até ocorrer do ofensor ejacular na mulher, né? Então, isso hoje é caracterizado como crime de importunação sexual. E temos também, né, o estupro, considerado estupro, que é o quê? Também pode ser um ato libidinoso, com ou sem conjunção carnal, que ele vem, então, revestido por violência, né, ou grave ameaça contra a vítima. Uhum. Vamos falar um pouquinho na psicologia isso, né? Vamos falar um pouquinho com a Thaís. É mais difícil a gente distinguir uma coisa da outra quando a gente fala de cantada, de assédio, de namoro, de paquera? Com certeza. Quando a mulher está confortável, né, ou quando ela se sente agredida, quando ela se sente invadida, ou quando ela é posicionada no lugar de objeto, né? Como muitas vezes a gente vê acontecendo, inclusive nessas festas de carnaval mesmo, né? Que foi onde surgiu esse grupo dessas meninas que se organizaram, onde fizeram esse movimento de não é não. Então, tentando ali formar uma barreira de respeito, né? Onde o não, ele possa ser respeitado, esse corpo, essa opinião da mulher, ela possa ser respeitada, né? Uhum. A mulher, ela vista em toda a sua integralidade, não apenas como um corpo. Uhum. Marília, como que o Conselho age nesses casos? Como é que é o trabalho de vocês um pouquinho para a gente poder entrar nesse assunto também? Como é que vocês trabalham? Boa tarde. Boa tarde. O Conselho Municipal de Direitos da Mulher, ele busca sempre estar fazendo atividades que ajudem nessa conscientização, né? E apoiando campanhas como essa do Não é Não, que são muito importantes justamente para colocar em pauta essas questões para a sociedade, para que a população possa discutir sobre isso e juntamente com o poder público aí pensar questões de políticas públicas efetivas em relação a esse problema, né? Uhum. E justamente fazer com que as mulheres, mas também os homens entendam que o assédio ele não é um direito nem da mulher, nem mesmo do homem, para que entenda-se que isso é uma violência, né?
E esse tipo de assédio, ele é muito justificado dentro da nossa cultura porque é uma cultura machista. E a ideia do machismo é justamente entender que a mulher é inferior ao homem. E essa ideia que vem predominando durante muito tempo faz com que o homem se sinta na liberdade, no direito de fazer com aquela mulher o que ele quiser. Gente, olha só, eu pedi para o público participar e nós vamos ser justos, né? A primeira participação é de um homem. Eu acho que a Sandra pode ajudar, assim. Depois a gente volta ao nosso assunto, mas vamos responder aqui. Olha só, boa tarde, Fábio. Só uma pergunta. As mulheres têm direitos e os homens... Qual o direito dos homens? Sou o Evandro, da EFAP. Bom, eu tenho uma opinião, mas eu quero... Vamos ouvir a Sandra, assim, né? No direito mesmo, né? Sandra, fala aí. Sim. Tecnicamente falando... esses tipos penais, ele não diz assim que o estupro será contra a mulher, é contra a pessoa, né? Então, o homem que também ele sofre esse tipo de assédio, por exemplo, ou crime, né? Ele também pode e deve buscar os seus direitos, certo? Então, se ele é importunado sexualmente ou se ele for estuprado ou até mesmo assediado em relações de trabalho ou quando ele se sinta desconfortável, porque o que a gente tem que pensar, como foi dito aqui, aquilo que eu não permito, né, que eu não me sinto confortável, que eu não concordo, não é não. Então, quando eu digo que é não e a pessoa vem e faz uma violência, um assédio, né, assim como nós temos outros tipos de assédio, como as ofensas, né, verbais, que elas se caracterizam pelo crime de injúria, também, tanto o homem como a mulher, quanto a mulher pode procurar o seu direito, procurar uma delegacia, procurar um órgão de defesa, um equipamento social, municipal, até mesmo estadual, e buscar os seus direitos. Tem uma pergunta que eu vou fazer assim, vou usar o meu exemplo pessoal, né? Porque foi dito durante toda essa polêmica que as mulheres sabem se defender do assédio. Eu tenho 41 anos, eu não sei se eu sei me defender do assédio, sabe? E aí, até que ponto a gente pode dizer... porque, por exemplo, tem umas cantadas, tem uns assédios que são silenciosos, né? Eu passei por esses tempos um constrangimento enorme e aí tive coragem, escrevi e aí vieram centenas de mulheres dizendo que passam por isso sempre, né? Daquela coisa de ficar te chamando, de ficar te olhando e tu vai fazer o quê? Né? Tu, claro, tem a opção de sair, mas muitas não têm a opção de sair, vão dizer não, vão fazer o quê? Né? E aí eu queria perguntar, não sei qual de vocês pode me responder isso, o que é saber se defender de um assédio? Né? Eu tenho uma filha, tenho uma enteada, a gente se preocupa, eu digo que parece que a gente tem que educá-las para viver numa selva cheia de animais selvagens, famintos, né? Então, assim, o que é saber se defender do assédio? Talvez cada uma de vocês pode dar a sua opinião, começando pela Sandra. Então, primeiramente, né, eu acredito muito que a informação, esse tipo de informação, por exemplo, que está sendo levada nesse momento, são informações importantes, né, para filhas, para a mãe, para as avós, tias, sobrinhas, né, e até mesmo para os homens, para pais, né, avós, enfim, porque todas as mulheres estão sujeitas a algum tipo de assédio, algum tipo de violência, né, independente da condição social, independente do grau de instrução, como você mesmo falou, todas as mulheres em algum momento da sua vida elas poderão passar por esse tipo de situação. Então é isso, é buscar informações na lei, né, na primeira, como dito aqui, quando você não se sente confortável e que aquilo não é um elogio saudável, né? Ele se torna um assédio. Então, você tem que buscar os seus direitos. E se aquilo acontece até mesmo, se tu sentir de forma reiterada, buscar uma delegacia, buscar uma proteção, ou quem está perto, está vendo, por exemplo, a mulher está caminhando na rua e aquilo começa a ser perseguida e alguém percebe isso, ele pode ligar, fazer uma denúncia, tanto no 190, no 180, até mesmo uma delegacia, né, mais próxima, buscar uma ajuda, porque realmente isso pode evoluir, eu diria assim, para crimes mais graves. Sua opinião? É muito difícil a gente saber se defender assim, né? Justamente porque, além de toda essa liberdade que acaba tendo os homens de praticar o assédio, a gente ainda é culpabilizada pelo assédio que nós sofremos, né? As mulheres são constantemente culpabilizadas pelas violências que sofrem, independente de qual seja, né? Pode ser a violência mais cruel e sempre vai ter alguém perguntando que roupa ela estava, porque ela estava naquele horário na rua, né? Então, a gente tem muito esse problema de, além de sofrer a violência, estar mais sucinta a sofrer a violência, por isso a gente tem essas questões das leis, né? Inclusive, porque o volume de violências contra as mulheres
mulheres nesse sentido é muito maior, né? Ainda assim nós somos culpabilizadas por essas violências que sofremos. Então, não existe nenhuma mulher que não tenha passado por uma situação constrangedora. E muito provavelmente um homem com o dobro da minha idade, eu tenho 27 anos, um homem com o dobro da minha idade nunca passou por essas situações e nem nunca vai passar, porque são situações que só acontecem conosco, né? Então, essas campanhas, mais uma vez, ela é importante por conta da informação para as mulheres perceberem isso e os homens perceberem isso também, porque os homens são criados, assim como nós, dentro dessa perspectiva machista e acabam entendendo isso como natural. Posso fazer um complemento? Sim. Então, dentro dessa fala, né, quero pegar esse gancho e dizer que antigamente a gente dizia assim, olha, nós temos que educar os homens, né? Nós temos que levar informações para os homens. Hoje a gente tem essa consciência também de que nós temos que também nos educar, né? E também levar informação para as mulheres, porque ainda essa parte, na maior, que eu digo de regra, né, fica para as mulheres muitas vezes educar os filhos. E muitas vezes as mulheres educam os seus filhos, né, de forma machista, né? Porque o homem, ele não pode fazer determinadas coisas e a mulher pode, como ela colocou aqui. Muitas vezes, quando você chega em algum local e fala até no grupo de amigos, né, muitas vezes que você quer compartilhar isso, você vai ser questionada, mas sim, você estava com degote, você estava com uma saia curta, o que é que você fez? O que você fez? Que provocação? O que estava fazendo na rua essa hora? O que tu estava sozinha? Exatamente. Qual a provocação que tu fez que você estimulou, né, aquele homem a ter essa atitude contra a mulher? Tá. Eu vou deixar a Thaís para outro bloco. Pode ser, Thaís, para responder, então, Pode. como que é se defender de um assédio? Pode. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e a gente já volta, não sai daí.